Fala, gente, e aí, como é que vocês estão? Mais um devocional que eu queria compartilhar com vocês aqui e bater uma ideia com vocês do nosso papo sem religiosidade. E hoje estive refletindo aqui sobre uma passagem, né? E hoje o assunto será sobre perdão, o poder que o perdão tem, e também as consequências que a gente tem quando a gente não perdoa. Eu estive aqui estudando e observando e eu queria ler com vocês aqui uma passagem muito interessante. Está escrita em Mateus capítulo 18, do 21 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7. E isso aqui é muito interessante. E eu tive percebendo e estudando que naquela época os fariseus, né, os doutores da lei, eles entendiam que eles tinham que perdoar 3 vezes a pessoa. E Pedro se aproxima de Jesus e fala: Senhor, querendo trazer de algo mais de excelência, Senhor, a gente deve perdoar então 7 vezes. E o próprio Jesus fala: Não, você não tem que perdoar 7 vezes ao dia. Se for possível, alguém pecar contra você, perdoe 70 vezes 7. E Jesus ali quebrou, né? Jesus foi além do que aquelas pessoas imaginavam acerca do perdão e o poder que o perdão tem. Logo depois dessa passagem, Jesus traz uma parábola interessante, que o reino do céu é como um rei que deseja acertar conta com seus servos. E a parábola diz que o Senhor, existia um determinado senhor sobre o seu servo, né? Tinha um escravo ali, e aquele escravo estava devendo, né, ao senhor dele, estava devendo ali uma quantia em dinheiro, e ele começa a dizer que se aquela pessoa não pagar, ele vai pegar os filhos, vai pegar a mulher, vai obrigar a vender tudo que tem para poder pagar a dívida. Então o servo, sem saber o que fazer e como fazer, fala para o senhor dele: eu não tenho como pagar, tenha misericórdia de mim, eu vou te pagar no tempo certo, por favor, tenha misericórdia, não faça isso com minha família, não faça isso com minhas coisas, me dê um tempo para te pagar. E aí a Bíblia diz que nessa parábola, né, que é uma comparação que Jesus fala por meio de parábolas, que dentro dessa comparação o Senhor falou: então, tudo bem, vá em paz, quando você conseguir o dinheiro, me pague. E aí, continuando com a parábola, diz que aquele servo saiu em encontro também dos seus conservos. Ele era senhor de outros servos também. E ele estava na mesma condição. Ele estava na mesma situação. Ele tinha servos dele que estavam devendo a ele. Então ele foi atrás desses servos e falou: vocês vão ter que me pagar, eu quero que vocês me paguem, vocês estão me devendo aí uma quantia de 100 denários, que era a moeda daquela época. Vocês vão ter que me pagar, eu estou precisando do dinheiro. E aí os servos dele falaram a mesma coisa que ele tinha dito para o senhor dele. Falou assim: eu não tenho como, tenha misericórdia de mim, eu não tenho como conseguir, eu não tenho esse dinheiro agora, mas no devido tempo eu vou lhe pagar. E aí o que aconteceu foi que ele, na mesma condição que estava, passou pela mesma situação, só que ele fez diferente. O que foi que ele fez? Ele olhou para os servos dele e falou assim: se vocês não me pagarem, eu vou ser obrigado a prender vocês. E assim ele o fez. Mesmo ele antes sendo perdoado, mesmo ele antes tendo a possibilidade de flexibilidade de pagar depois, o que acontece com ele, ele não faz. O que acontece com ele quando ele recebe o perdão ali das suas dívidas, quando ele tem a oportunidade para poder fazer a mesma coisa, ele não faz. Ele faz o ao contrário, porém ainda assim prende aquela família que estava em débito e deixa presa. Aí a parábola continua seguindo e diz que as pessoas vendo aquilo comentou com o senhor dele: o seu servo prendeu aquela família, fez aquilo tudo porque estava devendo. E aí o senhor dele chama ele e fala assim: mas por que você fez isso? Porque eu cedi a você a opção de ser perdoado, e quando foi a sua vez, você não perdoou. Eu não tive misericórdia, eu não tive compaixão de você, eu não tive a opção de lhe perdoar e de você pagar a sua dívida depois, porque quando foi a sua vez, a mesma coisa que você poderia ter feito, você não replicou.
Você viu o exemplo, você viu a condição que você estava, porque você não teve a empatia de retribuir a mesma coisa que eu fiz por você. E no final da parábola é interessante porque Deus está falando aqui que é assim o reino do céu. Se a gente for aplicar isso de maneira cristocêntrica, né? É assim, é da mesma forma. O que ele quis dizer aqui? O Senhor aqui ele está falando que é o Deus, o primeiro Senhor que perdoou. É o próprio Deus que nos perdoa. Deus, como é que Deus nos perdoa? Por nossas falhas, transgressões. A própria Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós somos destituídos agora de Deus porque somos pecadores. Todos nós falhamos. Isso é uma verdade universal. Todos nós falhamos, todos nós pecamos contra Deus. E no momento que nós nos ajoelhamos, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa. Mas quando é nossa vez de perdoar, a gente não perdoa. A gente vive num processo de ressentimento, vivendo aquele momento machucado pela dor. E aí a gente fica vidrado no sentimento da vingança, ressignificando aquele sentimento, vivendo aquele momento, se martirizando. O perdão tem muito mais a ver com você do que com o próximo. A capacidade de você se desprender da dor é muito mais sua do que do próximo. O interessante é que você foi magoado pela culpa do próximo e é você que perdoa a pessoa. Não chega a ser irônico, né? A pessoa te machucou, mas quando você não libera o perdão, quem sofre mais é você. Sofre pelo que aconteceu, né? Pela prática que aconteceu, você se chateou. Aí você sofre porque você não se liberta daquilo. Vive com aquilo impregnado em você. Você não consegue perdoar, a sua vida não tem sentido e você vive com aquela dor, aquela amargura, enquanto a outra pessoa está vivendo tranquilamente. Você está vivendo aquele momento dia após dia, ressignificando aquele momento que você passou. Aquela dor vai tomando conta de você. E a gente não segue aquilo que Jesus faz por nós. Como é que a gente, diante de Deus, vai pedir qualquer coisa, sendo que você não consegue nem pedir perdão ou nem perdoar ninguém? A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele e precisamos agir como ele agiu. Como você acha que você merece ter o perdão de Deus, sendo que você nem perdoa o seu próximo? A Bíblia diz que se você for levar ao altar qualquer oferta para Deus e você tiver algo contra seu irmão, abandone o altar, vá até seu irmão e se reconcilie com ele e depois traga a tua oferta. Você vê o poder que o perdão tem. A Bíblia diz que se você não perdoar o seu irmão, Deus também não vai te perdoar. Porque isso é uma quebra de princípio, uma quebra de promessa. A Bíblia diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento principal. Quando a gente não o faz, se colocando, amando a pessoa, é como se colocasse numa situação, eu preciso ser perdoado, eu quero ser perdoado. Mas como é que você vai ser perdoado se você não concede o perdão? E você fica vivendo com aquilo ali. Aí você pode dizer, James, mas você não sabe o que fizeram comigo. James, você não sabe o que eu passei. James, você não sabe as coisas que eu passei, tudo aquilo que eu passei, o que fizeram comigo. E você fica ressignificando esse sentimento, porque você não consegue liberar o perdão. Enquanto aquela pessoa está livre. O interessante é que aquela pessoa, ela fez algo contra você. Primeiro, talvez ela nem saiba a importância, o grau daquilo que ela te fez. Segundo, ela pode ter te pedido até desculpa, perdão, e você não perdoar. Acredite, dentro de uma circunstância divina, ela te pedindo perdão e você não perdoando por aquilo que ela fez a você, Deus vai levar em conta a situação dela, mas não vai levar a sua. Você fica preso diante de Deus. Aquela pessoa fica livre porque ela te pediu desculpa, te pediu perdão, até que ela não se arrependa. Ou se ela se arrependa no seu coração, ela está livre e você não está, por algo que você não liberou. Olhe como o peso do perdão é algo assim extremamente complexo assim, dentro do fator de Deus.
E quão importante é, na verdade a palavra é essa, quão importante é para Deus que nós perdoemos os nossos irmãos, as falhas das nossas famílias, porque geralmente sempre vem de perto, né? Quando a gente é tão machucado assim, é sempre de alguém que a gente não espera. Então hoje você tem a oportunidade de perdoar essa pessoa. É muito mais sobre você do que dela. A própria Bíblia diz como é que você, nessa parábola, como é que você quer que Deus lhe perdoe de algo que você não faz? Isso se chama hipocrisia. E hoje você tem a oportunidade, você tem o tempo de perdoar. Hoje eu estive no enterro. É muito triste quando a gente perde alguém. Mas muita dor do que você perder alguém é alguém, se for alguém morrer e você não ter a oportunidade de se reconciliar com ela. E muitas pessoas ficam traumatizadas, depressivas, porque não teve tempo de pedir perdão. A vida é um sopro. A gente nunca se sabe o dia e a hora. Mas pode acontecer e você ficar com isso pro resto da sua vida. E você não conseguir perdoar uma pessoa enquanto ela estava viva. Então você tem uma oportunidade hoje, ela se chama hoje, o presente, não deixe para amanhã. Ligue para essa pessoa, entre em contato. Você não precisa conviver novamente, mas você precisa liberar o perdão. Se você quiser o perdão de Deus, foi o que o próprio Jesus disse, não são as minhas palavras. O próprio Jesus disse, se você não perdoar o seu irmão, eu também não vou te perdoar. Pois nós precisamos ser imagem e semelhança dele. E perdoar faz parte do amor. O amor e o perdão estão relacionados. Entendeu? Então, que você possa seguir entendendo o princípio do perdão e do quanto ele é importante, para que nós vivamos em paz com todos. Com todos. Essa foi a mensagem do nosso devocional de hoje, né? Nosso papo sem religiosidade. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário caso você tenha alguma dúvida. Vai ser um prazer responder vocês. Compartilhe esse vídeo para alguém que precisa liberar perdão. E até a próxima. A paz de Deus seja com vocês.